Salmo de número 62. Ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, de Davi. Somente em Deus, ó alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Até aqui, até o versículo 12, todo o Salmo 62, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nossos corações a porção lida da sua santa, da sua bendita palavra, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, meus amigos, há determinados objetos, vamos assim dizer, que, não obstante o seu tamanho pequeno, desempenham funções que são fundamentais, extremamente necessárias, importantíssimas para as nossas vidas e que muitas vezes a gente não atenta, muitas vezes a gente não percebe a funcionalidade e a utilidade desses objetos pequenos, vamos assim dizer, em seu tamanho. Um exemplo disso que nós estamos dizendo, um exemplo disso que nós estamos falando, é o pino da panela de pressão. O nome técnico desse pino que nós temos conhecimento, sobretudo aquelas pessoas mais envolvidas, vamos assim dizer, com a comida, é aquilo que se chama de válvula de regulação. Então, o que é que esse pino faz? Qual é a sua função? Como o próprio nome técnico já diz, ele regula a temperatura interna da panela, que deve oscilar entre 100 e 120 graus Celsius, mas não pode exceder, porque se exceder, haverá acidentes, explosões, e isso não é bom. É por isso que quando a temperatura ela se eleva dentro da panela de pressão, essa válvula reguladora ela tem a responsabilidade de fazer com que o vapor escape, a pressão ela venha a ser estabilizada e assim você possa utilizar a panela com segurança e com funcionalidade. Então veja, é um objeto pequeno, mas atentem para a importância, a utilidade e a funcionalidade dele em relação às nossas vidas. Irmãos, amigos, na nossa vida, nós precisamos desses pinos de pressão, vamos assim dizer, dessas válvulas reguladoras de pressão ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida. Por quê? Todos nós sabemos, todos nós testemunhamos, todos nós experimentamos que a nossa vida, em muitos instantes, elas passam por diversas situações de grande pressão. Essas pressões, elas vêm de várias formas, essas pressões, elas vêm de diferentes intensidades. A grande questão é que a nossa vida, naturalmente, ela é marcada por pressões.
às vezes por uma situação de enfermidade que você enfrenta, ou que pessoas próximas a você enfrentam, e de certa forma você se sente pressionado com tudo isso que se exige numa situação como essa. Às vezes são as tentações que muitas vezes a gente acaba sofrendo ao longo da nossa caminhada, tentando nos fazer com que a gente se desvie do propósito da vontade de Deus, e a gente sente sim muita pressão. Às vezes são as tribulações em si, que são proporcionadas pela vida cristã, sobretudo, quando a gente assume o propósito de ser fiel a Deus e andar segundo o seu propósito. Enfim, a grande questão é que a gente não deixa de viver pressionado na nossa vida. A gente não deixa de viver situações adversas. A gente não deixa de viver situações complexas ao longo da nossa existência aqui nesse mundo. É interessante, irmãos e amigos, porque quando a gente pensa na pessoa de Davi, do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, a gente chega à conclusão que Davi, ele foi um homem que soube lidar com as pressões da sua vida. Não foram poucos os momentos, não foram poucas as circunstâncias em que Davi, ele se viu, como nós falamos na linguagem popular, no olho do furacão. Às vezes a gente tem uma visão romantizada de Davi, mas a gente deve perceber e se lembrar que foram muitos momentos da sua vida em que ele teve que ir para um campo de batalha, e a gente não tem a mínima noção do que seja você estar dentro de um campo de batalha, tentando se defender, em outros momentos tentando atacar, defendendo a sua vida, às vezes tirando da sua vida todo o drama que se faz presente dentro de uma circunstância como essa. Mas Davi, ele tinha a sua válvula reguladora de pressão. Ele sabia aliviar as dificuldades da sua vida. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Por quê? Porque ele descansava no Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler, ou seja, o Salmo 62, é um exemplo disso que nós estamos falando em relação a Davi, de ser um homem que lidava com pressão, de ser um homem que sabia conviver com as pressões que sobrevinham em relação à sua vida. Esse Salmo 62, repito, é um exemplo disso que nós estamos falando. Davi, ele escreveu esse Salmo quando passava por uma situação muito crítica, por uma circunstância muito delicada na sua vida. Tanto é que ele compara a sua condição como uma parede que estava prestes a cair, como um muro que estava prestes a ser derribado. Se você olhar o versículo 3, você vai ver que Davi, ele se vê nessa situação. Olha só, no versículo 3, o que Davi diz da sua condição ao escrever esse salmo que nós temos diante de nós. Ele fala: até quando acometereis vós a um homem, referindo-se a ele mesmo, ou seja, a Davi. Todos vós, para quê? Para o derribardes. Como? Como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair. Muito provavelmente, irmãos e amigos, Davi, ele escreveu esse salmo em circunstâncias iguais a que ele escreveu quando ele compôs o Salmo de número 3. A gente até já observou esse texto aqui em nossas meditações. E qual era a realidade, qual era o contexto de Davi? Ele havia sofrido um golpe de estado, vamos assim dizer, do seu próprio filho Absalão, que fez com que Davi fosse literalmente expulso do palácio real, para que ele pudesse salvar a sua vida, e assim ele andar errante, sem paradeiro certo, ainda com a ameaça de ser assassinado pelo seu próprio filho. Talvez a gente não se imagine numa situação assim. A gente passa por pressão na vida? Passa, com toda certeza. A gente passa por dificuldade na vida? Com toda a convicção. Mas pense um pouco nessa situação muito provável que Davi estava vivenciando quando ele escreve esse salmo que nós temos aqui diante de nós. Pense na condição de você ser expulso da sua casa, pense na condição de você ser tirado do poder, pense na condição de você ter que fugir errante e não saber se escaparia vivo de toda aquela situação, e por detrás de todas essas circunstâncias está quem? O seu próprio filho, o seu próprio filho. Imagine-se na condição de Davi. Então, amigos, irmãos, com base neste salmo, eu queria que nós observássemos 6 posturas que Davi tem
diante de situações adversas, diante das pressões que ele estava sofrendo na sua vida. E, por favor, não desfaleçam. Apesar de serem 6 posturas, eu vou ser o mais básico, eu vou ser o mais direto possível para a gente não consumir muito ponto, para a gente não consumir muito tempo. Mas eu queria que nós víssemos essas 6 posturas que Davi ele tem, para que ele pudesse lidar com situações difíceis e assim Deus pudesse ajudá-lo a atravessar essas situações difíceis e fazer com que ele triunfasse acima de tudo para a glória de Deus. Então, o tema da nossa mensagem na noite de hoje é descanso em Deus em meio às pressões. Descanso em Deus em meio às pressões. E aí você se pergunta, e aí você se indaga, quais foram então as posturas adotadas por Davi? Quais foram então as atitudes que Davi teve diante das pressões que ele estava sofrendo, para que ele pudesse enfrentar cada uma delas confiando no Senhor? Quais foram? Em primeiro lugar, Davi, ele esperou em Deus. Em primeiro lugar, Davi, ele esperou em Deus. Vejam comigo a releitura que a gente vai fazer dos versos 1 e 2. Salmo 62, versículos 1 e 2. Diz o seguinte a palavra de Deus: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele, de Deus, vem a minha salvação. Verso 2: só Ele, Deus, é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Irmãos, amigos, Davi descansou em Deus ao ser atribulado. Esse é o registro inspirado que ele faz. Ele, Davi, dá esse depoimento pessoal que ele, Davi, descansou em Deus em meio a toda uma situação difícil, adversa, de uma situação complexa que ele, Davi, estava vivenciando. Conforme nós falamos no início da nossa mensagem, muito provavelmente Davi aqui ele estava sendo injustiçado. Muito provavelmente aqui Davi ele estava sendo difamado. Na verdade, injustiçado, difamado ele estava. E qual foi a sua postura? Ele se silenciou diante daquela situação. Ele não procurou se defender, ele não procurou exigir os seus direitos, não, muito pelo contrário, simplesmente ele esperou de maneira resignada, não em pessoas, não em circunstâncias, mas ele esperou de maneira resignada na pessoa do próprio Deus. E é interessante porque quando você observa esse depoimento que Davi faz aqui, tanto no versículo 1 como também no versículo 2, você entende que essa postura que ele teve de se resignar diante de uma situação difícil, ela foi resultado da consciência que Davi tinha acerca de quem era Deus. Tanto é que no final do versículo 1, ele olhava para Deus e percebia que Deus, o Senhor, era o Deus que o salvava, era o Deus que o libertava. É por isso que ele diz: só dele, só de Deus vem a minha salvação. É por isso que quando ele chega no versículo 2, ele percebe que Deus era a sua segurança, e é por isso que ele fala: só Ele é a minha rocha, rocha aqui no sentido de segurança. E mais ainda, na concepção de Davi, Deus, ele era o lugar de proteção. É por isso que também no versículo 2, ele chama a Deus de alto refúgio, literalmente falando, de uma fortaleza erigida no alto do monte. Então veja, que essa postura que Davi tem, de se resignar, de se silenciar, mesmo diante das injustiças, mesmo diante das difamações, mesmo diante das pressões pelas quais ele estava passando, tudo isso foi resultado da consciência de quem era Deus para a sua vida. E tudo isso aqui nos ensina uma lição, um princípio que jamais nós podemos esquecer, sobretudo quando nós formos atribulados ao longo da nossa existência. Irmãos, irmãs, as tribulações que a gente vivencia ao longo dessa vida, elas são ótimas oportunidades para que a gente aprenda a se licenciar ou a ficar em silêncio e a esperar
única e exclusivamente em Deus. Eu vou repetir: as tribulações são ótimas oportunidades para a gente poder se silenciar e esperar única e exclusivamente em Deus. É claro que essa postura de esperar em Deus, essa postura de ficar calado diante das situações adversas, de certa forma, isso vai de encontro à nossa natureza. Por quê? Todos nós sabemos disso, temos experiência dessa realidade. Quando a gente é pressionado, a gente tende a reagir. A gente tende a reagir de várias formas, de várias maneiras. Às vezes a gente mostra a nossa insatisfação pelo fato de estar passando por essa tribulação. Às vezes a gente apela para a nossa autojustiça e a gente fica pensando, ou às vezes a gente fica falando, mas por que eu? Logo eu sou uma pessoa tão boa, por que passar por uma situação como essa? Às vezes a gente procura revidar, se defender diante dessas situações. Contudo, o que a gente observa aqui em Davi é que ele faz um caminho contrário. Ele parou diante daquela circunstância contrária. Ele se silenciou, ele esperou em Deus, única e exclusivamente em Deus. Então, essa foi a primeira postura que Davi ele tomou diante das tribulações da sua vida, ou seja, Davi ele esperou e esperou em Deus. Contudo, o texto ele segue. E em sua sequência, a gente observa algumas outras posturas que Davi teve diante daquelas tribulações pelas quais ele estava passando. Se por um lado, conforme nós acabamos de ver, ele esperou silenciosamente em Deus, segundo momento, Davi ele encarou a realidade, a dura realidade da sua vida. Olha só o que nós encontramos nos versos 3 e 4. Segunda postura de Davi, ou seja, ele encarou a realidade. Ele fala no versículo 3: até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Aqui nesses versos a gente percebe o reconhecimento que Davi faz da adversidade que Davi estava enfrentando. É interessante porque aqui no versículo 2, Davi ele meio que quebra o silêncio, né? Porque se você analisa, conforme nós vimos no ponto anterior, nos versículos 1 e 2, ele espera silenciosamente do Senhor. Aqui não, ele começa a falar. Aqui não, ele começa a se pronunciar. E ele faz essa declaração. Que declaração? Das perseguições a que ele estava sendo alvo, vamos assim dizer, dos seus inimigos. E isso acontecia de duas formas. Conforme nós vemos aqui no versículo 3, os seus inimigos procuravam destruí-lo. Tanto é que Davi ele se compara a uma parede pendida, a um muro que estava prestes a cair, e aquelas pessoas elas estavam desejosas de completar a obra e ver Davi literalmente falando no chão. Mas não só isso. Os inimigos de Davi, eles começam a atentar contra ele, mentindo a seu respeito, difamando Davi, maldizendo Davi. Na verdade, conforme nós vemos aqui no versículo 4, eles eram até falsos, porque perante Davi, eles tinham uma postura, eles tinham uma determinada palavra. Por trás de Davi, estavam desejando mal, ou em seus corações, estavam desejando mal ao homem de Deus. Então, Davi, ele percebe esse fato, ele encara essa realidade, ou seja, eu estou sendo atribulado, eu estou passando por situação difícil, as pessoas elas querem me destruir, eu fui tirado do meu conforto, eu estou passando uma situação extremamente adversa na minha vida, e ele faz essa declaração, ele faz esse reconhecimento, vamos assim dizer, melhor dizendo. E aqui, irmãos, amigos, a gente aprende uma outra lição, importante lição para esses momentos difíceis que inevitavelmente eles acontecem na nossa vida. Ou seja, a gente só consegue lidar corretamente com as nossas adversidades quando a gente reconhece a sua realidade, a realidade das nossas adversidades. Infelizmente, a gente tem atitudes um tanto quanto erradas quando a gente é atribulado na nossa vida. E essas posturas que a gente toma, elas acabam sendo nocivas e prejudiciais para cada um de nós.
Por exemplo, muitas vezes quando a gente está passando uma situação adversa, a gente tenta negar a realidade. Não estou passando problema nenhum. Eu não vou dar o meu braço a torcer. Eu não vou falar que estou sendo atribulado para que as pessoas não me possam ver como uma pessoa fraca. Errado, completamente errado. Uma postura totalmente inadequada. Uma outra, que é o extremo oposto dessa, é o quê? É a gente concentrar a nossa atenção e a nossa energia exclusivamente nos problemas que a gente tem em relação à nossa vida. E a gente não sai disso. A gente só vê o problema, a gente só vê a dificuldade e não procura fazer nada, absolutamente nada, para reverter esse quadro. E a gente fica murmurando, se maldizendo, e a gente fica remoendo. Então é o extremo oposto. Então a gente precisa aprender aqui com Davi, ou seja, sermos sinceros. O calo está doendo, a situação está difícil, o problema é real. E aí Davi, ele tem essa sinceridade, e é uma das formas através das quais ele também lida com a adversidade na sua vida. Então veja, no primeiro momento, Davi ele espera silenciosamente em Deus. No segundo instante, ele encara a realidade difícil que ele estava vivenciando. Mas não só isso. No terceiro momento, Davi, ele desenvolveu a sua confiança em Deus, a sua confiança no Senhor. Olha só o que nós encontramos no versículo 5 e 6. E não se pressionem, cada ponto vai ser baseado em 2 versículos, por isso são 6 pontos. Olha só, versículo 5, versículo 6, olha só o que Davi, ele aqui nos ensina, quando ele desenvolve a sua confiança em Deus. Ele fala: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Versículo 6, só ele é a minha rocha, é a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalados. Talvez se você ler esse versículo, você possa se lembrar. Houve algo muito parecido que Davi ele já escreveu aqui nesse salmo. Aonde? Nos versículos 1 e no versículo 2. Se você comparar versículo 1 e 2 com os versículos 5 e 6, você vai perceber que Davi ele fala quase que as mesmas palavras. Porém, tem um detalhe. Na verdade, 2 detalhes que fazem toda a diferença. E que a gente vê esses detalhes no final de cada verso. Quando você compara versículo 1, versículo 2, com o versículo 5, versículo 6, final do verso 5, final do versículo 6. Lá, no final do versículo 1, Davi, em relação a Deus, diz: Ele é a minha salvação, dele vem a minha salvação. Já aqui no final do versículo 5, Davi, em relação a Deus, ele fala: dele Deus vem a minha esperança. Ele fala em salvação, e aqui ele fala em esperança. Final do versículo 2, final do versículo 6. No final do versículo 2, Davi diz: não serei muito abalado. Final do versículo 6, jamais serei abalado. E o que é que isso indica? Essa mudança, vamos assim dizer, que Davi ele faz aqui nesses textos. Isso aponta, meus irmãos, meus amigos, para o amadurecimento. O amadurecimento da fé pelo qual Davi ele passou em relação à sua vida com Deus, em relação à sua vida com o Senhor. Veja que no final do versículo 1, Deus era o seu Salvador. Naquele momento ele precisava de libertação, ele precisava de livramento. Final do versículo 5, Deus é a sua esperança. Final do versículo 2, ele chega e diz: eu vou ser um pouco abalado. Final do versículo 6, jamais eu serei abalado. Ou seja, na medida em que eu amadurecer a minha fé, na medida em que eu amadurecer a minha confiança, por mais que eu venha a ser atribulado, eu vou permanecer firme e forte como uma rocha. Então, Davi ele passou por esse processo de aperfeiçoamento espiritual, vamos assim dizer. E aqui você já aprende uma outra lição, uma outra verdade, um outro princípio que jamais você pode esquecer na sua vida. Ou seja, as adversidades, irmãos e amigos, elas são ótimas oportunidades para o nosso amadurecimento. As adversidades, elas são ótimas oportunidades para o nosso amadurecimento. São nas dificuldades que a gente exercita, que a gente faz o exercício, que a gente exercita os músculos. Que músculos? Os músculos da nossa fé, os músculos da nossa confiança em Deus. Conforme a gente sabe, pegando o princípio aqui do mundo físico, para que você possa exercitar os seus músculos, você precisa de quê?
gastar energia, você precisa fazer o quê? Se esforçar. Muitas vezes isso implica em dor, porém quando você se acostuma com os exercícios, você se torna uma pessoa mais forte, uma pessoa mais consistente. No sentido espiritual, é a mesma coisa. E qual é o exercício que a gente faz para que a nossa fé ela venha a ser fortalecida? As adversidades. Ninguém, meus irmãos, ninguém, meus amigos, pode amadurecer a sua fé, pode aperfeiçoar a sua fé, sem que tenha que passar, tendo que passar obrigatoriamente pelas adversidades. São nas adversidades, são nas tribulações que a gente passa a desenvolver uma maior, uma melhor, uma mais profunda confiança no nosso Deus. Isso é inevitável. Não dá para a gente aumentar na nossa confiança em Deus sem que a gente passe por a tribulação, sem que a gente passe por adversidade, sem que a gente passe por tribulação. Não dá. Uma coisa naturalmente chama a outra. Então, Davi aqui nos ensina a quê? A aproveitar as oportunidades difíceis, sim, mas que elas possam gerar o fortalecimento espiritual que a gente carece para que a nossa confiança ela possa estar mais fortalecida na pessoa de Deus. E talvez você pense, mas é tão difícil. E eu confirmo com você, é difícil sim, mas é a dificuldade que faz parte, é a dificuldade que é real na nossa vida. A gente não pode fugir disso, porque se fugir, a gente não vai passar por esse amadurecimento espiritual pelo qual Davi ele passou. Então veja, como é que foi que Davi ele lidou com as pressões da sua vida? No primeiro momento ele descansou em Deus. No segundo instante, ele encarou a realidade. No terceiro momento, ele desenvolveu a sua confiança. Mas não só isso. Há uma quarta postura que Davi ele toma diante das pressões que estava sofrendo. Ou seja, Davi, ele encorajou os abatidos. Davi, ele encorajou os abatidos. Vejam aí, versículo 7, sobretudo versículo 8. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Veja, versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. E ele fecha, Deus é o nosso refúgio. Davi, ele aproveitou as pressões que estava sofrendo para ajudar a outras pessoas. Davi, ele aproveitou as pressões que ele estava sofrendo para ajudar a outras pessoas. A experiência que ele estava vivenciando com Deus produziu em Davi um coração mais confiante, um coração mais firme. Ato contínuo, o que foi que Davi fez? Ele procurou ajudar pessoas que estavam no estado de desânimo. Então veja, de um limão ele faz uma limonada. E aí ele aproveita aquela situação para se fortalecer. Uma vez que ele estava fortalecido, ele procurou ajudar outros que estavam numa situação contrária. Davi ele não focou nos seus próprios problemas, mas ele procurou, através dos seus problemas, ajudar a outros. Podemos dizer que a experiência de dor que Davi passou foi bênção, não só para ele, mas foi bênção também para outras pessoas. E aqui a gente aprende mais um outro princípio para as nossas vidas. Ou seja, Deus, ele tem propósito no nosso sofrimento. E esse propósito, eles estão relacionados não só à nossa vida, mas os propósitos que Deus tem no nosso sofrimento, eles estão relacionados à vida de outras pessoas. O grande problema, meus irmãos, minhas irmãs, é que quando a gente está passando por adversidade, a gente fica murmurando, ou a gente procura agir com um sentimento de autocomiseração. O que é isso? É fazer com que as pessoas tenham pena, tenham dó de nós. Não, gente, não. E a murmuração, esse sentimento de autocomiseração, eles acabam sendo grandes entraves para a gente não ver a necessidade das outras pessoas e ajudar de uma forma ou de outra. Até porque quando a gente tem experiência de vida, a gente pode ajudar.
a gente pode ajudar com um conselho, a gente pode ajudar com uma palavra amiga, a gente pode ajudar com uma exortação, mas a grande questão é que muitas vezes a gente se autocentra, vamos assim dizer, no nosso problema, a gente fica autocentrado no nosso problema, e aí a gente não vê aquilo que está ao nosso lado, as pessoas que estão ao nosso lado, que a gente pode ajudá-las a partir da nossa própria experiência. Então, quando você deixa de murmurar, quando você deixa de agir com sentimento de autocomiseração, se abre um horizonte diante de você, para que você possa perceber, enxergar pessoas que estão passando ou por uma situação igual, ou por uma situação mais crítica a que você está passando e que você pode ajudar a partir da sua experiência. Davi fez isso. Davi fez isso. Foi o quarto ponto, ou a quarta atitude que ele tomou para lidar com as pressões. Ele encorajou os abatidos. Mas Davi não só esperou em Deus, Davi não só foi real a sua adversidade, Davi não só ele desenvolveu a sua confiança em Deus, Davi não só ele encorajou os abatidos. Em quinto lugar, Davi ele desprezou as soluções pecaminosas. Davi ele desprezou as soluções pecaminosas. Olhem só o que nos diz os versículos 9 e 10. 9 e 10, Salmo 62, versículos 9 e 10. Diz o seguinte: somente vaidade, literalmente falando vapor, somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade, literalmente, que o vapor. Versículo 10: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Diante das tribulações, Davi percebeu que há recursos que não podem ser utilizados para enfrentá-las, ou seja, enfrentar as tribulações. Ele vivenciou aquele momento de pressão, e ao vivenciar aquele momento de pressão, ele percebeu que nesses momentos de pressão que a gente passa, a gente não pode fazer uso de qualquer recurso. A gente não pode fazer uso de qualquer saída, vamos assim dizer. Aqui no texto, entre os versos 9 e 10, ele mostra duas coisas que a gente não pode utilizar, dois recursos que a gente não pode usar para que a gente possa vencer as tribulações quando elas nos acometerem. A primeira delas, conforme a gente vê aqui no versículo 9, a gente não pode confiar em homens, depositar nossa confiança em homens. É interessante porque Davi aqui ele faz menção a homens plebeus, ou seja, pessoas que não pertenciam às classes sociais mais elevadas da sociedade. Davi também, ele faz menção no versículo 9 a homens de fina estirpe, ou seja, o contrário, pessoas que faziam parte de uma camada social mais elevada. E o que é que ele quer mostrar com isso? Seja os plebeus, sejam os mais refinados, todos os homens, você não pode colocar neles a sua confiança. Não pode, não pode. A sua confiança tem que ser posta em Deus. A sua confiança tem que ser posta no Senhor. Os homens eles podem até agir como instrumentos desse processo, mas a sua dependência exclusiva não deve estar em homens, devem estar em Deus. O segundo recurso que ele mostra aqui que a gente não pode utilizar é confiar nas coisas. E é interessante que ele fala disso aqui no versículo 10. Ele diz que a gente não pode descansar nas riquezas que a gente adquire. É uma tendência muito grande a gente estribar a nossa confiança em coisas materiais, em coisas palpáveis, em coisas tangíveis e pensar que elas são a solução do nosso problema. Não são, não são. Principalmente, se elas forem adquiridas de maneira corrupta. E Davi ele fala acerca disso. Então, ele dá esse norte. Não usem recursos indevidos para vencer as pressões da vida. E aqui, mais uma vez, a gente é levado para uma outra lição extremamente importante para as nossas vidas. Ou seja, soluções fáceis para os problemas sempre produzem mais problemas. Soluções fáceis para os problemas sempre produzem mais problemas. É muitas vezes, infelizmente, o que acontece conosco. Muitas vezes a gente quer, entre aspas, driblar, vamos assim dizer, as situações complicadas
que a gente passa, que a gente se insere nelas, e aí a gente acaba piorando a situação. Mais ou menos é como se diz na linguagem popular: a gente tenta fazer um giro e acaba fazendo um giral. Às vezes acontece isso. Às vezes a gente confia em quem nós somos, às vezes a gente confia naquilo que nós temos e a gente acaba se decepcionando diante das adversidades. Às vezes a gente pensa que é melhor não considerar os conselhos que nós temos na palavra de Deus como saídas dessas situações difíceis e a gente quer dar a nossa própria solução de acordo com o nosso próprio pensamento. Resultado: a gente se frustra. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a gente tem que ter essa sensibilidade espiritual, porque às vezes a situação está ruim e ela tende a piorar, a depender da solução que a gente quer dar para reverter aquele problema. O que é que a Bíblia diz acerca disso? Qual é a orientação que Deus me dá em relação a isso? Eu posso de fato seguir nesse caminho porque a Bíblia me dá base para isso? Se sim, sigamos em frente. Se não, pode esperar, o problema ele vai aumentar. E aí não adianta reclamar com Deus, não adianta murmurar, porque nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Então veja, em quinto lugar, Davi ele rechaçou, ele desprezou soluções pecaminosas para os seus problemas. E por fim, a gente vê uma sexta postura que Davi teve, para que ele pudesse lidar com as pressões da sua vida. Ou seja, ele atentou para a palavra de Deus. Ele atentou para a palavra de Deus. Olhem só, versículos 11 e 12. Salmo 62, verso 11 e 12. Aqui diz o seguinte: uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Irmãos, amigos, Davi ele considerava cuidadosamente a palavra de Deus. Davi ele considerava cuidadosamente a palavra de Deus. A voz de Deus era algo que prendia a atenção de Davi. A voz de Deus era algo que prendia a atenção de Davi. É por isso que ele fala, no início do versículo 11, uma vez falou Deus. E olha só qual foi a reação que ele teve em relação a isso. 2 vezes ouvi isto. Então Deus fala uma vez, ele escuta 2. Deus fala uma vez, ele escuta 2. Então veja a atenção que ele tinha à voz de Deus. Entre confiar nas pessoas, entre confiar nas coisas, Davi confiava na voz de Deus, na palavra do Senhor. É interessante porque era através da palavra de Deus, era através da palavra do Senhor, que Davi, ele conhecia mais e mais a Deus. Davi conhecia o poder de Deus, Davi conhecia a graça de Deus, Davi conhecia a justiça de Deus. É o que ele fala aqui nesses versos. Final do versículo 11, também no versículo número 12, veja, Deus fala, ele atenta para a sua voz, e o que é que ele aprende? Final do versículo 11, que o poder pertence a Deus. Deus fala, ele atenta 2 vezes, e o que é que ele escuta? Ao Senhor pertence a graça. Deus fala, ele atenta 2 vezes, e o que é que ele escuta? Que Deus retribui a cada um conforme as suas obras e retribui com justiça àquelas pessoas que nos fazem mal. Então, Davi ele confia no poder de Deus para ajudar naquela circunstância adversa. Davi ele confia na graça de Deus para que ele pudesse se sustentar diante daquela tribulação. Davi ele confia na justiça do Senhor para inocentá-lo, na justiça do Senhor para defendê-lo dos seus inimigos, e tudo isso por quê? Ele escutou a voz de Deus. Na verdade, a palavra de Deus deu todo o suporte a Davi para que ele pudesse enfrentar e para que ele pudesse vencer as suas tribulações. E com tudo isso, aprenda uma outra lição, um outro princípio, ou seja, não tem nada, absolutamente nada, que nos sustente mais
do que a palavra de Deus em nossas tribulações. Não existe nada, absolutamente nada, que nos sustente mais do que a palavra de Deus em nossas tribulações. Irmãos, irmãs, é por ela, pela palavra de Deus, que o Espírito Santo ministra ao nosso coração. É através da palavra de Deus que o Espírito Santo, ele ministra ao nosso coração. Ministra o quê? Consolo. Ministra o quê? Alegria. Ministra o quê? Paz. Ministra o quê? Fortalecimento para as nossas vidas. Irmãos, irmãs, Deus nos deixou o seu livro para ser a sua contínua voz às nossas almas, e assim ele possa relembrar as suas promessas para nós, e assim ele possa revigorar a nossa alma, e assim a gente se sustentar diante das tribulações, recebendo do Senhor a sua direção para cada um desses momentos. Então, Davi, ele atentou para a palavra de Deus. Fechando a nossa mensagem na noite de hoje. Como qualquer pessoa normal, Davi, ele sofreu pressões, adversidades e tribulações na sua vida. Ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus? Sim, mas isso não o isentou de passar por situações contrárias, não, muito pelo contrário. Mas o que é que a gente aprende? A gente aprende que Davi, ele teve discernimento espiritual necessário para saber lidar com aquelas situações, de tal forma que, por mais sofridas que elas fossem, Deus o ajudou para que ele pudesse suportá-las, e enfim Deus concedeu a vitória, conforme a gente observa lá na sua história no Antigo Testamento. Contudo, para que isso acontecesse, esse final feliz, entre aspas, se desse na vida de Davi, ele teve que saber lidar. Ele teve que saber lidar com as pressões. E ele fez o quê? Vamos lá. Ele esperou em Deus. Vamos lá. Ele enfrentou a realidade. Vamos lá. Ele desenvolveu a sua confiança. Ele encorajou os abatidos. Ele desprezou as soluções pecaminosas. E veja, ele atentou para a palavra de Deus. Deus está nos ensinando isso, meus irmãos, minhas irmãs, na noite de hoje. Que grande desafio nós temos, porque a gente não pode fugir. A nossa vida aqui não é um mar de rosa, muito pelo contrário. Deus, ele não prometeu a nenhum de nós uma vida fácil. Deus prometeu uma chegada segura no porto celestial. A gente precisa aprender isso. Então, a gente não vai ter facilidade, mas a gente tem a garantia que a gente vai chegar no porto final, no porto divino, quando nós estivermos na presença de Deus. Então, ao longo dessa viagem, a situação muitas vezes se complica. E o que é que a gente deve fazer? Saber lidar. Como Davi fez, esperando em Deus, enfrentando a realidade, desenvolvendo a nossa confiança, encorajando aqueles que precisam, desprezando soluções pecaminosas e atentando para o ensinamento da palavra do Senhor. Que Deus nos ajude, meus irmãos, minhas irmãs, para que a gente possa ter essas posturas que Davi teve, e pela graça, pela sua misericórdia e para a glória do seu nome, a gente possa saber lidar com as pressões e vencê-las, para que o nome de Deus venha a ser exaltado através do nosso viver. Se porventura existirem pessoas no nosso meio que ainda não têm essa experiência da bondade, da salvação do Senhor, fica um desafio para você, meu amigo. Fica um desafio para você, minha amiga. Ou seja, diante das pressões que você tem, que você passa, e eu sei que você passa, só há um caminho para você, só há uma solução para você. E que caminho é esse? Cristo Jesus. Porque perceba, se o homem, segundo o coração de Deus, passou por situações extremamente complexas, imagine você. Então, não é diferente. Agora, você precisa atentar e procurar fazer aquilo que Davi fez. Para quê? Confiado na graça do Senhor, você possa suportar e você possa também prevalecer diante desses momentos. Então, o que é que você, na prática, deve fazer? Procure a Deus, se volte para o Senhor, se fortaleça nele
E para que isso se torne realidade na sua vida, você precisa vencer o grande entrave espiritual que você tem, que é a sua realidade espiritual. E para isso, você precisa clamar pela graça, clamar pela misericórdia, arrepender-se dos seus pecados, se voltar para o Senhor humildemente, para que você possa ter a mesma assistência espiritual que Davi teve do Senhor, e assim você possa lidar com as pressões da vida para a glória do nosso Deus. E não só lidar com as pressões da vida, mas viver esta vida na sua presença, para que na eternidade, enfim, você venha ser consolado, confortado pelo Senhor para todo sempre, que é a grande esperança, é a grande promessa que nós temos depois de uma vida sofrida, depois de uma vida atribulada. A grande convicção que reina em nossos corações é que um dia, meu amigo, minha amiga, tudo isso vai passar, e o que vai valer é que nós estaremos na presença de Deus, e você pode ter esse privilégio, repito, se voltar para Jesus Cristo, reconhecendo como seu Senhor, como seu Salvador, entregando a sua vida a Ele. Esse é o nosso desejo para a sua vida, no nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe.